O que é o Barbiecore pra você? Qual o impacto do live action da Barbie no mundo da moda? Estamos preparados para esse movimento? As respostas dessas perguntas e tudo que envolve o mundo da moda e a estética super em alta da Barbie, você vai aprender no vídeo de hoje. Meu nome é Igor Barreto e aqui edificamos um mundo de moda melhor. Então, let's talk about fashion. De acordo com a Vogue London, a gente pode identificar 4 motivos principais para essa ascensão do rosa. Primeiramente, eu vou até ler aqui o nome dele, é Pier Paolo Piccioli. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é simplesmente um dos estilistas mais renomados do mundo e que apresentou a icônica coleção da Valentino Outono-Inverno 2022 completamente rosa. E foi um momento completamente icônico e que gerou muito burburinho. Inclusive, essa coleção rendeu a ele a maior honra no London Fashion Awards. Ele foi eleito o maior estilista do ano. E o segundo motivo é, claro, o filme da Barbie, com a direção da grande diretora de Hollywood, Greta Gerwig, e os grandes astros, Margot Robbie e Ryan Gosling. E uma quarta pessoa que eu diria que é o figurino do filme. A Vogue define como intrigante, eu defino como um momento de moda. E em terceiro lugar, vemos um verão europeu, que o rosa é uma das cores mais atraentes que as pessoas mais gostam de usar nesse momento. Por esses motivos, a gente consegue entender que esse movimento não está indo contra, mas sim com a maré. O Barbiecore foi definido pelo Business Insider como uma tendência divertida e rosa, rejeitando os velhos padrões de beleza e desafiando os estereótipos da feminilidade. Já vimos diversas celebridades, até algumas que se vestiam de forma totalmente diferente a essa estética, como a Megan Fox, aderirem a esse universo. E o Barbiecore é exatamente esse universo que a gente tem no nosso imaginário. Uma estética totalmente rosa e, consequentemente, mais feminina. Quem mais aderiu a esse universo foi a geração Z. E isso é comprovado com as mais de 500 milhões de visualizações em vídeos com a hashtag Barbiecore. E como vocês sabem, quem dita tendências no mercado atual é a geração Z. Temos que ficar de olhos muito abertos para ela. Beleza, as pessoas estão usando e abusando dessa tendência. Mas eu gosto de analisar as problemáticas dentro de cada estética. Nada seria mais importante do que vir aqui só entregar a estética para vocês usarem do que a gente entender o porquê de usá-la. E eu li um artigo da Tish Wentstock, da Vogue London. Ela diz o seguinte: o problema com o Barbiecore é que ele é bastante bidimensional. Não há nada de irônico ou subversivo nele. Não há tensão ou humor envolvido. E o que ela quer dizer aqui, que por enquanto que o filme ainda não foi lançado, eles não trouxeram nenhuma mensagem revolucionária ou alguma crítica. Porém, eu vou discordar dela, porque eu já vi movimentos sim. Vamos entender um pouco do filme. Mas antes, não deixe de deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário e também ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal com muita informação de moda que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Voltando, para entender mais um pouco sobre esse filme, pelo que já vimos, ele tem como alvo o público mais adulto e não o infantil. Quem cresceu com as bonecas Barbie que estão fazendo todo esse burburinho e esse filme acontecer. Pelos próprios teasers do filme, a gente vê diversos tipos de Barbie, o que traz a diversidade, e uma protagonista que tem um momento de epifania para sair do mundo em que ela vive. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. Neste momento já fica claro que o filme vai entregar uma história de revolução. E se pararmos para olhar a sociedade nos anos 90 e 2000, que foi a ascensão da Barbie, a gente vê uma sociedade totalmente estereotipada, uma valorização hipócrita da mulher magra e loira. Pois ao mesmo tempo que ela é um ícone de moda, de beleza, ela também é um símbolo do bimblecore, que é a estética da mulher burra. A gente viu vários tabloides com as celebridades como Lindsay Lohan, Britney Spears, Paris Hilton. Elas foram extremamente assediadas e estereotipadas como as mulheres jovens, magras, loiras e burras. Eu, quando criança, nos anos 2000, ouvi muitas frases como mulher loira é burra, ou ela está vivendo no seu mundinho cor-de-rosa. Então, mesmo que as mulheres negras e morenas não fossem representadas da mesma forma, o que é uma problemática também, as mulheres que foram capas de revista carregaram um fardo. Eu não tô aqui para minimizar
nada. Eu tô aqui pra debater sobre todas as problemáticas que envolveram esses anos e que se reverberam até os dias de hoje. E o que conecta tudo isso e se faz como ponto de partida é a estética ligada ao feminino. Nicole, em seu vídeo no Instagram, fala sobre a ascensão do Barbiecore e da tendência do rosa e declara em que um momento de sua adolescência, e que a maioria das meninas já passaram, em que elas não querem ser ligadas ao universo feminino. Não sei vocês, mas a maior parte das meninas, inclusive eu, passamos por aquela fase. Eu não gosto de rosa, mas a minha cor favorita é roxo. Tudo porque eu não queria ser chamada de patricinha. A cor rosa, por ser muito associada ao universo feminino, automaticamente sofre associações com futilidade e escapismo. Isso ela dizia que não gostava mais do rosa e sim do roxo, para se desligar, se desconectar de todo esse universo feminino que carregava consigo essa feminilidade, essa infantilidade e imaturidade. Vimos durante esses anos o universo feminino ser diminuído e ridicularizado, coisa que não aconteceu, pelo menos não na mesma proporção, com nada ligado ao universo masculino. Para as mulheres saírem dessa áurea, elas tinham que se vestir mais parecidas com homens para impor mais respeito e valor, ou seja, colocar de lado a sua feminilidade para ser aprovada socialmente. Claro que, como vocês já assistiram aqui no meu canal, a moda expressa e comunica. Nós usamos as nossas vestimentas para nos posicionarmos tanto para nós mesmos como para a sociedade. Porém, são roupas e podemos ressignificá-las. Somos humanos também e temos diversas vertentes. Uns são pessoas carismáticas, outras são pessoas mais tímidas. Existem homens mais durões e homens mais delicados. Todos somos diversos e em cada um existem universos diferentes e versões diferentes de cada um. E o que eu vejo nesse movimento atual são as mulheres podendo vestir essa estética do Barbiecore, essa feminilidade que traz consigo, e não serem taxadas e nem diminuídas por estarem vivendo em seu mundo cor-de-rosa. E tudo isso através da moda. Homens e mulheres estão usando peças desse universo rosa ligado ao feminino, mas ressignificando tudo, mostrando na verdade mais um lado seu que não diminui nem nega nenhum outro. Ou seja, só pelo rosa ser ligado ao feminino, que isso não vai ser diminuído como foi um dia. Temos que nos conscientizar sobre as diferenças que a sociedade faz para com cada gênero. No dia 3 de julho deste ano, foi sancionado o projeto de lei 1085, que garante a igualdade de salários entre homens e mulheres. Ou seja, ainda precisamos de leis para que a sociedade cumpra um direito que foi tirado delas. Nenhuma mulher será menos capaz de realizar uma função que um homem. E isso é comprovado cientificamente. Na verdade, vemos mulheres trabalhando muito mais do que homens. E isso eu falo trabalho fora e dentro de casa também. E isso de acordo com uma pesquisa feita por Lea Francisco e Janem, que investigaram sobre os efeitos do primeiro e segundo nascimentos dentro da vida de um casal. Eu tô achando muito engraçado que a Barbie, se a gente pensar nela, ela sempre foi ligada a multiversões. Ela sempre teve uma casa, sempre teve carro, sempre teve diversos tipos de trabalho. Ela sempre foi tudo. E vocês já pararam pra pensar quem foi o Ken? Ele apenas era o Ken. Apenas o namorado da Barbie. E se vocês forem ver as promoções do filme, pra mim eu vejo uma mulher super poderosa, tem sua vida pessoal e profissional estabelecida, e um Ken do lado dela desempregado e apenas o seu namorado. O próprio Ryan fez uma declaração dizendo o seguinte: eu estava vivendo a minha vida e quando dei por mim, estava descolorindo meu cabelo e depilando minhas pernas e andando de patins em Venice Beach. E o que seria mais Rainbow do que isso? O Rainbow, pra esclarecer pra vocês, é como se fosse o Bimblecore, só que na versão masculina. E o engraçado é que em nenhum momento ele deixará de ser para a sociedade um astro do cinema ou ganhar menos do que qualquer mulher só por estar aparecendo dentro dessa estética. E ó, se você ainda não tá me seguindo nas minhas outras redes sociais, não deixe de ir lá me dar um oi, tanto no meu Instagram como no meu TikTok. Lá vocês vão consumirem meu lifestyle, informações de moda e inspirações de outfits. Todos nós, independente da sua profissão, podemos ter os nossos momentos de querer sair por aí apenas para nos divertir, exalar juventude, sem ligar para as pressões da sociedade por uma busca de um estereótipo de uma pessoa super bem sucedida. O universo Barbie sempre foi conectado com a moda. Assim como a Marcela Carrasco diz em seu vídeo, para uma boneca Barbie sair do seu mundo e entrar em outro, ela usava a moda como ferramenta de transição e posicionamento. Existiam as Barbie veterinárias, chefe, bailarina. E qual era a diferença entre elas? As suas roupas. Sim, gente, as meninas já cresciam vendo como a moda era uma ferramenta para
expressar e posicionar. E hoje vemos a Margot indo a diversas promoções do filme, dialogando com esse universo fashion e principalmente com a moda de luxo. Ela já usou Chanel, Prada, Schiaparelli, Versace, Moschino. E o que isso quer dizer, gente? Que eles estão trazendo cada vez mais o pessoal de moda para divulgar e propagar o filme. E o legal disso é a mensagem que está sendo disseminada. Eu não posso dizer que já estamos vivendo em um mundo totalmente diferente, mais igualitário, onde se você estiver vestindo estéticas mais ligadas ao universo feminino, você não será ligado à imaturidade. Mas eu sei que estamos nos movimentando, estamos dando nossos primeiros passos. Tudo começa de uma forma e eu estou super ansioso para ver os próximos capítulos da sociedade moda. Eu acredito muito que a moda transmite mensagens significativas e que podem transformar o mundo. Por isso, se pelo menos uma pessoa se sentir empoderada ou até liberta com o vídeo de hoje, eu acredito que a minha missão com esse vídeo foi cumprida. Eu sempre vi o universo feminino com muita honra dentro da minha família. Eu tenho como ícones nele a minha mãe Mônica e as minhas avós Maria e Isabel, onde elas foram mulheres íntegras que comandaram os seus lares, ajudaram a criar o caráter de seus filhos e sempre foram provedoras juntamente com seus maridos. Eu gostaria muito que elas e todas as suas versões de Mônicas e Marias que existem pelo mundo não precisem negar a sua feminilidade, pois todas são capazes e diversas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O Barbie tá super em alta e eu quero saber se você aderiu a essa tendência. Comenta aqui no vídeo. Dia 20 é o lançamento do filme da Barbie e vamos aguardar para ver qual é a mensagem dele. Deixem aqui no comentário também temas dos próximos vídeos que vocês estão interessados. E é isso, até o próximo vídeo. Grande beijo